Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Hoje eu estou aqui com um propósito diferente para contar para vocês como foram esses meses que eu estive sumida do canal, né? Durante a minha gestação, como tudo aconteceu. Alguns irmãos perguntaram, queria saber como que foi, e eu estou aqui para contar para vocês o meu relato de gravidez. Amém? Bom, no começo de fevereiro eu fiquei grávida. Foi uma gravidez que não tinha sido planejada, foi um susto, né? E quando eu comecei o pré-natal, eu fui fazer o primeiro ultrassom com 6 semanas, eu descobri que era uma gravidez gemilar. Eu fui fazer o ultrassom, paguei para fazer um ultrassom numa clínica, e porque ia demorar por conta da pandemia, né, começar o pré-natal, tava demorando para agendar pelo SUS e tal. E no dia fui eu, meu esposo e o nosso caçulinha, não tinha nem 2 anos ainda. E quando eu fui chamada para entrar ali no consultório, o Estevão, na hora que viu a cara do médico, começou a chorar. E eu falei pro meu esposo, pode esperar lá fora e depois eu te falo como que foi. E durante aquele exame, o médico perguntou se a gente tinha caso de gemilar na família. De gêmeos. Eu falei, não temos caso nenhum, não. E até pensei que fosse uma brincadeira dele, porque eu já tinha 3 filhos, arrumei o Estevão, fiquei com 4 filhos. E nos dias de hoje ter muitos filhos é para muitas pessoas uma aberração. Muita gente fala, nossa, você tá animada, que não sei o quê, e as pessoas começam a fazer piadinha, né? Até o médico falou na hora que eu entrei, nossa, tudo isso? É a 5ª gestação? E eu falei, fiquei com vergonha, eu falei sim, né? Fiquei com vergonha, assim, pela forma que ele falou. Mas para nós que temos aí muitos filhos, a família grande, casa cheia de filhos, a gente já tá acostumado, né? Então, assim, eu falei, bom, assustei, mas não foi tanto assim. Aí quando foi durante o exame, ele perguntou, eu pensei, ele tá de brincadeira, porque são muitos filhos. Aí eu falei, por que o senhor tá perguntando? Ele falou, olha aqui, me mostrou lá no monitor os 2 neném. E eu falei assim, o senhor tá brincando? Ele falou, não, é sério. E aí ele falou, mas pode ser que pare de desenvolver um e o outro continue, porque isso é normal. Pela sua idade, eu tava com 35 anos e nessa altura do campeonato a mulher começa a ovular mais durante o mês, ela ovula mais de uma vez às vezes. E então eu peguei e falei, bom, tá jóia, e fui contar pro Rubens, ele ficou assim, sem entender, falou, não é possível, eu falei, E aí de repente, irmãos, quando eu entrei na 8ª semana, eu fui passar pelo médico, a minha pressão tava alta, eu precisei começar a fazer tratamento da pressão e eu já comecei a ficar um pouco assustada, porque na gravidez do Estevão eu tive uma pressão alta no período depois do parto, no período pérpero, né, que seria no resguardo. Eu tive pressão alta, precisei ser internada, e aí a minha pressão tava alta na consulta, eu já comecei a ficar preocupada, e a minha pressão subia por causa do emocional, né? Então aí eu fiquei preocupada e de repente comecei a passar muito mal. Aquele enjoo que a gente sente numa gravidez só, ele vem em dobro por conta dos hormônios estar em dobro, né? Então isso daí fazia com que eu sentisse muito enjoo. Durante o processo ali, meu esposo fazia comida e só de sentir o cheiro do preparo da comida eu não conseguia comer, eu não conseguia, olha, eu ficava assim pensando que eu ia morrer, porque tinha fome. Você pensa, você tá com 2 neném ali, né, se formando na barriga, e não conseguia comer, né? E às vezes eu falava, compra uma coisa gostosa, e ele falava, vou comprar pra você. Eu falava assim, não, você tem que comprar pra todo mundo. E aí aquele monte de menina, aquele monte de adolescente em casa, ele, imagina, você me quebra, eu não dou conta, tem que comprar pra você que tá grávida. Eu, não, então não vai comprar pra ninguém. E aí, irmãos, eu acabei que eu perdi peso em vez de ganhar. E foi onde eu comecei a parar de gravar os vídeos, porque eu já não tinha ânimo mais. O que eu sentia ali era um desânimo, um enjoo muito grande, uma fraqueza muito grande, um mal-estar muito grande.
e a pressão alta, então eu peguei e falava, não, na semana que vem eu gravo, depois eu gravo. Ia passando semana, ia passando dias, ia passando meses e eu não conseguia gravar. Aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou esperar descobrir o sexo dos bebês. Aí a gente fez ultrassom e viu que era um menino. Do lado esquerdo tinha um menino e do lado direito poderia ser uma menina, mas o médico ainda não deu certeza. Aí passou o tempo, conforme foi passando, tem um menino chorando aqui, é o Estevão. E vai dando a hora do sono, ele quer a mãe pra dormir junto. E aí eu peguei e falei assim, bom, vamos esperar descobrir o que é os dois. Aí depois do segundo ultrassom, viu que do lado direito era um menino e do lado esquerdo não dava pra ver. Aí na hora eu já deduzi que fossem dois meninos, porque nós temos aqui os meus enteados, o Lucas e o Léo, que são, né, são os meninos, mais os meus meninos, que são quatro meninos, né? Já tinha 6 meninos. E aí, falei, bom, mais um menino, quer dizer que se do lado de cá era menino e agora do lado de cá viu que é menino, do lado de cá não viu o que é, então são 2 meninos. Aí meu esposo escolheu o nome de Heitor e eu escolhi Otávio. E tava tudo bem, né? E assim, a gente sempre, desde a segunda gravidez, que eu tive o primeiro menino, eu pensava, agora vem uma menina. E assim, fiquei com essa vontade, esse desejo de ter uma menina no coração, assim, por algum tempo. Eu vou falar pra vocês que na minha terceira gestação, eu pensava assim, nossa, vai ser uma menina. Eu tinha certeza que fosse uma menina. Veio o João Vitor, na segunda veio o Thiago, depois do Hugo, depois veio o João Vitor. E aí quando chegou a vez do Estevão, o João Vitor já estava com 13 anos, eu quis ter o Estevão para fazer companhia para mim e pro meu esposo, que a gente morava na roça. E eu era cabeleireira, tava ali naquela vida assim, bem pacata mesmo, meus meninos já mocinho, e eu acostumada com aquela casa cheia, e de repente todos os filhos vão pros quartos, o maior tinha ido morar na cidade, os outros enteados já estavam cuidando da vida deles, um casado, o outro foi morar sozinho. E aí eu falei assim, não, eu quero uma companhia, e a gente programou de ter o Estevão. E aí a gente falava, se for uma menininha, né, vai ser muito legal, mas assim, não ficava tão, né, naquela expectativa tão grande, porque a gente já tinha visto acontecer antes, né? E aí, quando eu fiz a sexagem, que é o exame de sangue, viu que era um menino. E aí, pronto, acabou a vontade de ter menina. Eu fiquei muito apegada nesse menino, no Estevão. E assim, eu confesso para os irmãos que fiquei satisfeita, né? Mas era interessante que eu sentia no coração que a minha família ainda não tinha fechado o pacote. Com esse monte de filho, mas eu ainda sentia no meu coração. Mas assim, não estava planejando, eu estava, né, evitando até nessa gestação e fiquei grávida e de gêmeos, né? Então assim, eu já estava satisfeita que fosse mais 2 meninos. A gente até brincava, né? O 8º filho vai ser o Otávio, que significa o 8º filho. E aí quando eu fiz a ultrassom, a terceira ultrassom, aí a gente viu que era uma menina. Aquele bebezinho que se escondia mudou de lado com o irmão e era uma menina. E eu fiquei assim, fiquei até duvidando por um tempo, mas depois a gente foi fazendo mais ultrassom, que por ser uma gravidez de risco, eles fazem uma ultrassom por mês. E aí sempre confirmava que era um casal e a gente falou, nossa, que bacana, né? Uma menininha no meio de tantos meninos. Aí eu brinco que ela veio até de escolta. São tantos meninos homens aí para poder proteger e ter ciúmes. Só que eu acho que a mãe é bem mais ciumenta do que qualquer homem dessa casa, até mesmo que o pai, mas tudo bem. E ela veio até de escolta, o Heitor, né, veio junto com ela. E assim, tem sido uma maravilha, né? Eu vou depois contar para vocês como que foi o parto, como que foi tudo. E a minha segunda etapa, segundo trimestre de gestação, eu senti muita dor no nervo ciático por causa do peso. Eu tive líquido, excesso de líquido também na bolsa. Era o dobro de líquido para cada bolsa. Era 2 bolsas, 2 placentas, totalmente distintos dos bebês. Tanto que a menina é mais moreninha, o menino é um alemão. Do olho azul, cabelo bem loiro, pele branca, branca, branca. E ela já é mais moreninha, aquela corzinha assim, né, cabelinho preto. Então, eles são totalmente diferentes. Ela nasceu com 3,5 kg, ele nasceu com 2,7 kg.
600 de 35 semanas e 4 dias. Com 32 semanas, o médico suspeitou que o Estevão não estava recebendo os nutrientes necessários do cordão ali, que era mais estreito o cordãozinho dele, e ele crescia menos do que ela. Só que na verdade ela crescia mais do que o esperado. E ele me internou com 32 semanas para fazer aquela injeção de corticoide. E eu fiquei ali 2 dias, tomei aquela injeção, mas graças a Deus, todos os exames ali mostrou que ele estava bem, que na verdade era ela que estava com desenvolvimento mais rápido. Meu esposo é grande, é bem forte, os meus enteados são bem fortes, e interessante que ela se parece com os meus enteados. Ela puxou então mais a natureza deles e ele puxou mais a minha, da minha família, né? Então assim, ele é menorzinho. E graças a Deus deu para esperar até 35 semanas e 4 dias. Eu sempre tive muito medo deles nascerem prematuros e eu ter que ficar no hospital por causa do Estevão. O Estevão é muito apegado a mim. Ele até estava chorando, querendo bater na porta aqui porque deu sono e ele queria que eu fosse me deitar com ele. Ele é muito apegado. Ele tá com 2 anos e 4 meses, mas ainda é um bebezinho, né? Precisa de bastante carinho, de bastante cuidado. E eu não queria ficar internada. E graças a Deus, com 35 semanas, eu entrei em trabalho de parto, fui internada e aí nasceu o Heitor e Heloísa. Eles acabaram de nascer, os médicos acabaram a minha cirurgia, eu fui para a sala de pós-parto e eles já colocaram a Heloísa para mamar e o Heitor ali no meu colo, né? Não ficaram nenhum minuto na UTI neonatal, para honra e a glória do nome do Senhor. Saíram de lá todos eles saudáveis, os 2. Eu fiquei sozinha no hospital, né, por conta da pandemia, com uma cirurgia bem grande, porque foi grande a cirurgia, porque cada um estava numa posição de um lado da barriga, um estava cefálico, com a cabecinha para baixo, e ela com o bumbumzinho, com as perninhas para cima, então ela nasceu com o bumbumzinho para lá, né, saiu o primeiro bumbumzinho, então o corte foi grande. E ali eu fiquei sozinha no hospital, não foi fácil, sofri bastante, mas Deus deu graça. Hoje meus filhos estão completando os exatos primeiro mês de vida, 30 dias, e graças a Deus eles estão aí, passaram por um quadro de resfriado, fiquei assustada, consegui curar em casa, graças a Deus, com soro fisiológico, não precisou ser medicado e nem internado. E eu só tenho a glorificar a Deus, né? Tô recebendo a ajuda da minha irmã, da Janaína, minha irmã de sangue, a minha irmãzinha do pastor Ederson, né? E tá uma bênção, graças a Deus, né? Eu tenho só que louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez e agradecer a cada um de vocês, meus irmãos, por me ajudar em oração, por torcer tanto por mim, né? Eu vejo que Deus nos uniu no amor de Cristo. Eu vejo o amor, o carinho que vocês têm pela minha vida, pela minha família. E eu louvo e glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Se eu me esqueci de alguma coisa, depois eu conto, tá? E tem sido, irmã Sanadar, uma loucura, porque cuidar de gêmeos é cuidar de 2, é trabalho dobrado, sim. E o menininho, ele chora um pouco mais que a menininha, mas tem dia, quando ele tá mais calmo, ela tá mais agitada. Quando ele tá mais agitado, ela tá mais calma. Até nisso, Deus dá graça, né? Deus envia o socorro e o escape. Mas é trabalhosinho, sim, a gente fica ali bem por conta deles, durante a noite, durante o dia, mas mesmo assim, Deus tem dado graça em tudo, Deus tem dado força, tem dado graça para mim, para o meu esposo, para minha família que tem me ajudado, meus filhos têm me ajudado bastante, o Tiago, o João, o Hugo, todos têm me ajudado muito, a minha irmã, meu esposo, a Nora, todo mundo tem me ajudado bastante, graças a Deus. E eu agradeço a você por toda oração, por todo carinho, tá? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.